Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje nós temos aqui o PET volume 3, é o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. E vamos corrigir então a semana número 3, que tem como eixo temático funções elementares e modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje, transformações gráficas. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana, no caso a semana número 4. A figura ao lado apresenta o gráfico de y igual ao seno de x junto com qual outra função? Então o gráfico azul é o seno de x e o gráfico vermelho é como se fosse a função seno, só que mais comprimida. Tá? Então vamos relembrar aqui algumas informações. A função seno ela tem essa carinha aqui, y igual ao seno de kx. Esse cara aqui, ele tem a capacidade de modificar o período. É ele que deixa a função mais comprimida ou mais espaçada. Esse k que mexe no período. O período de uma função seno é dado por 2π dividido pelo módulo de k. Então, nesse caso, o nosso período seria 2π dividido pelo módulo de k. Quem é que está junto com o x? 1. Então, o módulo de 1 é 1. Então, o período é 2π. Mas eu sei que o gráfico vermelho tem um período menor, porque olha só, eu começo aqui, sobe, desce e volto aqui. O período é menor. Então, o período foi reduzido. O período tem que ser menor que 2π. Olhando para as alternativas, a letra C eu posso descartar, porque o k é 1. Igualzinho essa, o k também é 1. Então, o período aqui seria 2π. Eu posso descartar. Aqui o k também é 1. Posso descartar. Aqui quem está acompanhando o x é 1 também, né? K vezes x, 1 vezes x. Então, posso descartar também. Sobrou essas duas. Vamos calcular o período de ambas, tá? Então, a letra A. Como que eu calculo o período? É 2π dividido pelo módulo de k. Então, o período vai ser igual a 2π vezes... Quem é o k? O k é 5. O módulo de 5, 5. Então, está aqui o período da letra A. E da letra B? O período é 2π dividido pelo módulo de k. O k, nesse caso, vale 1 sobre 5. Então, o período seria 2π dividido pelo módulo de k, que é 1 sobre 5. Então, 1/5. Só que 2 dividido por 1/5, isso vai dar 10. Então, vai ficar 10π. Eu sei que o gráfico vermelho, o período foi reduzido. O azul, o período é 2π. O vermelho, o período é menor. Aqui deu 2/5, é menor que 2π. Aqui deu 10π, é maior que 2π. Logo, a função em vermelho só pode ser a letra A, que tem o período 2π sobre 5. Então, a alternativa, letra A, y igual a seno de 5x. Questão número 2. Qual função está representada no gráfico a seguir? Então, tem um gráfico aqui, a gente quer saber qual é a função que representa o gráfico. Vamos fazer por tentativas? Olha que bacana. Se o x for 0, o y é 1. Então, olha só, se o x for 0, 0 mais 1, 1, 1 ao quadrado, 1. Deu certo. Se o x for 0, 0 menos 1 ao quadrado, 1. Deu certo. Se o x for 0, 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. Deu certo. Se o x for 0, 0 ao quadrado, 0, menos 1. Opa, deu errado, porque tem que ser um positivo. Podemos descartar essa. Se o x for 0, 0 ao quadrado, 0, e tem que dar 1, podemos descartar. Então, ficamos com A, B e C. Vamos pegar agora aqui o x igual a 1, porque se o x for 1, o y tem que dar 2. Então, vamos lá, vamos substituir agora o x por 1. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. E tem que dar quanto? Tem que dar 2. Então, deu errado. Pode descartar. Se o x for 1, 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. Tem que dar 2. Pode descartar. Se o x for 1, 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Deu certo. A alternativa correta, a letra C. Questão 3. A figura abaixo mostra os gráficos da função f de x igual a cosseno de x e o gráfico da função g de x igual a cosseno de x menos π sobre 2. Então, está aí o gráfico azul e o gráfico vermelho.
Esses gráficos diferem um do outro por um deslocamento vertical, ou seja, o gráfico azul ele sobe ou desce e vai ficar igual ao vermelho. Não, falso. Letra B, um deslocamento na horizontal. Se o gráfico azul deslocar para a direita ou para a esquerda, ele pode ficar igual ao vermelho. Sim, pode, né? Então a alternativa correta é a letra B. Se eu pegar o gráfico vermelho e empurrar ele um pouquinho para a direita, o vermelho vai ficar em cima do azul. Ou fazer o contrário, né? Poderia jogar para a esquerda o vermelho e ele vai ficar em cima do azul. Então a diferença entre eles é um deslocamento na horizontal. Ou seja, esse cara que está aqui junto com o X somando ou subtraindo, ele joga o seu gráfico para a direita ou para a esquerda. E para finalizar essa semana, o gráfico y igual f do módulo de x apresenta. Então o que vai acontecer? Vai acontecer aqui o seguinte, olha só para a gente ter uma ideia. Vamos imaginar um gráfico qualquer, tá? Vamos imaginar aqui um gráfico qualquer, sei lá, ele ficou assim. Beleza? Então tá aqui o 0, 0. E aí tá aqui 1. Se o x for 1, o y é esse cara aqui, sei lá, 2. Se o x for 2, o y é esse cara aqui, sei lá, 4. E assim por diante. Beleza? E aí o que vai acontecer? Nós temos aqui f do módulo de x. F do módulo de x. O que o módulo faz? O módulo deixa o valor positivo. Então imagina eu pegar um x menos 1. Se eu pegar um x menos 1. Se eu pegar um x menos 1, vai acontecer isso aqui, olha só. Vai ficar módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é igual a 1. Então, o f do módulo de menos 1 é igual ao f de 1. Então, o f de menos 1 é igual ao f de 1. Então, vai ser esse ponto aqui. Vai ser 2 também. Se eu pegar o menos 2, se o x for menos 2, na hora que eu colocar dentro do módulo vai ficar positivo. Então, vai ficar igual ao f de 2. E o f de 2 aqui dá 4, então o f de menos 2 também dá 4. Então, o gráfico ele ficaria assim. Beleza? E aí vamos ver as alternativas. Letra A. Apresenta uma simetria em relação à origem. O lado esquerdo é simétrico em relação ao lado direito, de acordo com a origem. Não. Letra B. Simetria em relação ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo X. Não também, né? Essa parte não é o reflexo dessa em relação ao eixo X. Letra C. Simetria em relação ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, essa parte é simétrica a essa em relação ao eixo Y. Sim, verdade. Então, a alternativa correta fica sendo a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.